Bom, outra questão bastante importante também é sobre fraudes, doutora Bruna. Eu recebo sempre muitas mensagens de pessoas que se sentem lesadas por algumas empresas, né, não prometendo, mas pelo menos prestando serviços, seja na área de um EB2, NW, ou até mesmo mais comum é o EB3. E essas pessoas se sentindo lesadas, quando elas descobrem que talvez a empresa, né, que elas contrataram para fazer esse processo, possa estar aí no meio de uma fraude ou cometendo algum tipo de crime, essas pessoas ficam vulneráveis e com receio que os seus processos possam acabar sendo negados pela imigração em função disso. Por exemplo, semana retrasada, acho que faz umas 3 semanas ou 4 semanas, a gente denunciou uma empresa da Flórida que ela tinha feito vários processos de EB3, só que a maioria dos clientes que entraram em contato comigo para reclamar dessa empresa, eles alegavam que eles nunca tinham recebido nenhum tipo de protocolo do processo, tipo, eu não sei se o meu perm foi feito mesmo, e até então essa empresa tinha solicitado até mesmo as taxas imigratórias antecipadas, taxas imigratórias de 140 e de 485, sendo que a pessoa não tinha nem ainda o perm aprovado. E aí muitas pessoas se sentiram lesadas porque nunca descobriram depois no final que não tinha um perm no seu nome, e algumas até tiveram o I-140, né, enviado para a imigração, mas não tiveram retorno, e outros até tiveram o I-140 aprovado. Mas com todo esse imbróglio que poderia ser uma possível fraude, compra de vaga, algo nesse sentido, os que tiveram o I-140 enviado ou até mesmo aprovado, agora estão com receio que isso possa acabar sendo negado pela imigração. O que a gente pode dizer sobre isso? Se o sponsor, de fato, não quiser, de alguma forma, dar o withdraw desse I-140, por exemplo, há uma chance desses clientes não serem prejudicados pela má prática do direito que a empresa realmente aplicou para eles. Eu falo empresa sponsor, mas o sponsor não é a mesma empresa que fez o processo, tá? Só para deixar claro, é uma empresa terceirizada que encontrou esse sponsor, fez o processo, só que essa empresa terceirizada, teoricamente, parece, de acordo com esses denunciantes, poderia estar envolvido aí em práticas não corretas, vamos dizer assim. Sim, sim. No mínimo, né, o que existe aí, Dani, na verdade, é a prática ilegal do direito, né? É o mais comum, é como se fosse uma venda casada que eles fazem, né? Eu faço o recrutamento para você, empresa, e aí eles cobram como se fosse uma taxa de recrutamento para a empresa, o valor, claro, imigratório, e para a pessoa que está procurando a vaga como se fosse uma taxa de marketing, né? Acredito eu. Assim. Mas, na verdade, eles estão ali criando a vaga, estão dando entrada no PERM, fazendo o I-140, o formulário, etc, etc. O que acontece, Dani? E, assim, essa questão da fraude, infelizmente, não é nada novo. A gente vê agora, o que é mais comum, né, que foi muito, o que eu diria que é histórico, a questão da fraude do casamento, né, empresas que não só arrumam o cônjuge, mas também fazem o processo migratório, né, e o que a gente vê acontecendo é que quando existe a investigação, né, da polícia com relação à fraude, e existe prisão, etc., de algumas dessas pessoas, o governo, ele tende a olhar os casos individuais, né, quais foram os casos que essa empresa trabalhou, quais foram os casos que essa empresa tocou, e vai aí investigar se, no caso dessas empresas, se realmente são empresas existentes, se realmente são empresas que contrataram o serviço dessa empresa para fazer a retenção de trabalhadores estrangeiros, se realmente existe a necessidade da vaga, né? Se os documentos enviados no processo, esses são documentos verdadeiros, não foram documentos criados por essa agência somente para aprovação do visto. Então, sim, vai haver uma investigação. Se porventura houver fraude nos processos, não teria como o processo ser salvo. Mas o que poderia existir seria um processo, por exemplo, de visto U, porque são pessoas que são vítimas de um crime, né? Pessoas que são vítimas de um crime. Agora, vai ter que existir uma abertura da polícia, uma abertura do judiciário para ajudar essas pessoas, no caso, na perseguição, né? A perseguição criminal dessas pessoas que fizeram essa fraude. Então, infelizmente, Dani, se houver realmente a prática da fraude, e isso foi identificado cada caso, o caso realmente seria revogado. Né? Então, tem chances, né, se a imigração identificar que teve fraude no processo, a imigração pode, sim, revogar até mesmo os I-140 que foram aprovados. Sim, porque, infelizmente, ou, nesse caso, somente infelizmente, o processo é do empregador, né? Então, a pessoa que foi lesada, a pessoa que cometeu o crime, ela não pode se beneficiar de uma fraude. O que ela se beneficiaria seria como vítima de crime, vítima de um crime.